Você está ouvindo Canal Aberto na RB2. Douglas Proença. Agora 8h47, batendo um papo conosco, a Geni Maria Ros, né? Ontem foi lançada a campanha da Fraternidade 2015, Fraternidade, Igreja e Sociedade. O lema, eu vim para servir. E a Geni é uma pessoa muito ativa nesse sentido, né? Das pastorais, da igreja, estuda, é uma estudiosa do assunto e hoje veio para conversar um pouquinho aqui com a gente a respeito de alguns pontos, né? O próprio lema já diz muita coisa. Uma simples frase, eu vim para servir. Mas é subentendido aí nessa frase muita coisa, né? Isso, Geni. Então, é preciso cuidar que a gente, de repente, não generalize demais, achar um ponto, né, de ação agora, de foco. Tem que ter um foco de ação. Porque ele é realmente, eu vim para se ver tão amplo. Então, o texto Cada pessoa pode ter um foco dentro dessa mesma frase? Como? Sim, pode. E o próprio texto base dá muitas sugestões, né? Então, primeiro, elas são válidas para cada comunidade. O que é mais importante? Nós temos o Papa, ele tem falado assim, algumas, acho que ali valem duas expressões que também estão no texto. É a igreja em saída, né? Ela tem que sair de si mesma, eu tenho que sair para ir lá onde alguém precisa de mim. Igreja em saída, literalmente. E em saída, é sair daquela zona de conforto. Se movimentar. É sair também do espaço de oração da comunidade, que é super importante, que não diminui nada do seu valor, mas justamente que se desdobra numa ação em favor do irmão. E depois ele usa uma expressão... É o que fazem os padres redentoristas com as missões. Isso. É ter a sua espiritualidade, é rezar, é celebrar a fé e depois sair e ir enquanto as irmãs. Com certeza os redentoristas são um grande exemplo, tanto saírem que na minha infância eles passaram por lá na fronteira com a Argentina. Então. Eu tive missões com eles já. Então essa igreja em saída, e ele fala das periferias existenciais, né? Já o documento de Aparecida, que, diga-se de passagem, é a mesma pessoa que fez o formato final, que é o Papa hoje, né? O cardeal, então, eles abriram uma reflexão sobre os novos rostos de pobres, que não é só aquele que não tem dinheiro, vamos dizer, financeiramente, mas toda aquela pessoa que está machucada na sua dignidade, que de alguma forma está numa periferia, né, que são todas as violências, nós podemos entender as discriminações, o pobre algumas de espírito, formas, né, também aquele que precisa da pobreza, o carente. Então, de todas as formas, é uma periferia existencial, aquele que não tem sentido de vida, que muitas vezes busca em dependências, eu digo químicas, né, a gente está mais conhecida, mas no nosso dia a dia também as dependências do chocolate, do WhatsApp e de certas coisas. Que, a dependência no fundo, da informação, no fundo, da tecnologia. É porque nós somos das periferias existenciais, porque a gente não tem um sentido. Até o Papa falou outro dia, né, falou, vamos largar o celular e olhar um pouco mais no olho das pessoas, né? Ele dá tanta importância para a comunicação e usar todos os meios, mas por outro lado, eu tenho que cuidar para que eu não faça disso uma dependência. A gente tem, assim, claro que é um tipo de problema, dependência química, mas nós temos muitas dependências que mostram que a gente faz parte da periferia existencial. Não, a pessoa fica dependente, por exemplo, do Facebook, dependente, viciado. Tem gente que é viciado absolutamente, no não consegue sair na aula. Quem é professor sabe muito bem o que isso significa. Então, ele fala muito essa periferia existencial, para a gente ir ao encontro do povo. E é um grande desafio. Quando eu dou palestra, geralmente eu me disponho a ficar ouvindo as pessoas, né? E cada vez que isso acontece, a gente nunca tem tempo para atender todo mundo. E com certeza os redentoristas que sempre estão recebendo pessoas, os padres e tudo, mas hoje precisa também o leigo, né, os teólogos ou não, ou nas comunidades, as pastorais, a gente saber ouvir,
porque ali há um grande desafio para a igreja também. Trazer essa pessoa também para sair desse seu problema, para sair de si, ir para ajudar outros, né? Muitas vezes falta realmente, a gente se encaracola nos problemas e a gente não tem um sentido próprio de vida, aquilo que me chama, que está além do meu problema. Então, é muito forte isso hoje. E nós sabemos, assim, pela experiência da humanidade, desde criança, nós somos capacitados para sair. Mas muitas vezes nós precisamos de um apoio maior de alguma pessoa. E aí a igreja tem um grande serviço a fazer. E como sempre também, ir para onde também, claro, dos pobres, dos necessitados. Então vem toda a questão, por isso ela é ampla, da escola, da saúde, né, e da política. Como CNBB, eu vi assim, algo bem interessante para se empenhar por uma reforma política. É um foco importantíssimo. Então, assim, a nível nacional, a gente pode se empenhar, trazer isso para as nossas comunidades, porque é importante, primeiro, fazer uma política limpa, né, para depois poder participar bem. E quando a gente fala de política limpa, entra também a nossa, né, o nosso dia a dia, quando as pequenas corrupções, né, para que eu tenha realmente uma autoridade para falar, né, exigir do político a não corrupção, uma política limpa também tem que começar por mim, né? Então, verdade. É um grande desafio que hoje está muito generalizado, assim, onde eu posso, eu tiro vantagem. Isso também nós temos que superar. Agora 8h53, ó. Bom dia, Douglas, e todo o pessoal aí da RB2. Enfim, começa mais um ano. E as greves? E a Joana, né, mandando aqui o torpedo. Olá, Douglas, aqui é o Batista Nogueira, de Rio Claro, Itaoca, São Paulo. Uma Maringá abastecida de economia, mas para onde vai a moeda, né? Para onde vão as moedas? Economizadas. Bom dia, família RB2. É que eu falei há pouco aqui numa manchete que a energia poupada com horário de verão no estado do Paraná poderia abastecer uma Maringá. E aí o ouvinte questiona, e para onde foi essa economia? Para onde foi esse recurso, né? A questão, 8h54, faltando 6 para as 9, estamos conversando aqui com a Geni Maria Ross, acerca aqui do lema Eu Vim para Servir, né? Um tema aí da campanha da Fraternidade 2015, Fraternidade, Igreja e Sociedade. O Papa Francisco vem fazendo isso muito bem, né? O Papa até conversava outro dia com o Padre Inácio. O padre não faz notícia, o padre é notícia, né? E ele está conseguindo movimentar aí muito bem o mundo, né, com os exemplos, e não com as falas, mas sim com os seus exemplos, né, com as suas missões, com as suas idas, com a saída dele. Ele representa a igreja, né? Por isso até você trouxe agora, um dos pontos aí do texto, igreja em saída. Ele está fazendo muito bem isso hoje. No Evangelho, na verdade, a primeira palavra é o testemunho, né? Se você vem só com teoria, só com palavra verbal, vamos dizer assim, ela corre o risco de ser como lá o semeador, cair em semente, em terreno pedregulho. Mas ele está fazendo isso por um carisma muito especial. Ele consegue atrair, ele também consegue trazer a linguagem para uma compreensão praticamente universal. E uma dos grandes, né, objetivos dele é a condução também ao diálogo, né? Nós carecemos de diálogo, mas em diversas frentes. Ele toma lá do Concílio Vaticano II, vamos ver os sinais do tempo, temos que discernir o que o tempo está exigindo de nós. E esse diálogo, tanto entre as grandes religiões, que agora a gente até nos amedronta, né? Tem que haver mais diálogo para o bem comum de todos, como com as ciências, que é um grande desafio, né? Desde o Concílio Vaticano II, de forma mais expressiva, a Igreja fala da autonomia, né, de cada segmento. As ciências têm sua autonomia, que antigamente era um pouco misturado com filosofia, teologia.
E, ao mesmo tempo, dialogar, né, o que a ciência me traz. Quando fiz a minha tese, eu trabalhava assim, que Deus colocou as leis na natureza. Isso é a teologia da criação. E o cientista vai descobri-las. Ele está aí, ele recebeu a inteligência para descobri-las. Portanto, a teologia também dialoga muito com as ciências, porque os segredos da natureza, no fundo, são segredos da criação, né? Fazem parte do grande mistério. Então, tem que haver muito ainda diálogo. E também com a sociedade, com o diferente. E a gente tem que entender também que existem coisas que o homem ainda não está preparado para descobrir. Né? Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, ou então está ainda em linhas bastante perigosas que você não pode... isso é a questão da bioética, né? Sempre questionando. Não é que a bioética queira parar, né, com o avanço tecnológico ou com a pesquisa. Mas sempre tem que questionar quando você faz uma intervenção na vida. Quais são as consequências lá na frente que ninguém hoje pode prever. Então são sempre questões muito fortes. Muito bem, 8h58, o Evaldo mandando aqui um bom dia para você, viu, Geni? Bom dia, Douglas. Desejo uma manhã abençoada para vocês e a todos da RB2. A Neuza da Barreirinha, bom dia. Obrigado pelo carinho. O Evaldo também, obrigado pelo carinho aí. Obrigado pela participação. Aqui para fechar o nosso bate-papo, vem chegando já o Gilson Sodré, a notícia do Estadão, né? Estampa aqui a página do jornal Estadão de São Paulo. CNBB lança a campanha da Fraternidade com defesa do combate à corrupção. É isso aí, gente. Promovida desde 1964 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, iniciativa convida os católicos a refletir sobre um problema do país e a adotar ações concretas para resolvê-lo. É isso, é o chamado mesmo, né? Acho que a tendência... Acorda, Brasil. A tendência vai bastante na situação política atual. Exatamente. Porque temos, assim, várias frentes, tem a corrupção, toda a corrupção que abrange também o próprio processo eleitoral. Então, assim, se há a nível nacional algum foco, esse vai ser bastante voltado para isso e eu acho que vai ter bastante adesão também. Verdade. Geni, 8h59 agora, obrigado pela visita, obrigado pelo bate-papo.